Olá! Ter e manter uma alimentação saudável parece ainda ser um desafio para muita gente, mas está claro que é dela que depende a nossa saúde. A vida nos empurra a fazer escolhas o tempo todo, algumas delas diante das prateleiras de um supermercado. É quando muita gente se perde em escolher alimentos ultraprocessados. Segundo o Ministério da Saúde, a população brasileira vivencia um aumento do consumo dos ultraprocessados. Pesquisas da área divulgadas em 2020 concluem que o consumo deles aumenta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 23%, de colesterol alto em 102%, de doenças cardiovasculares em 29% a 34%, e da mortalidade por todas as causas em 25%. Vamos conversar sobre isso hoje no Câmara Aberta? A gente convidou para essa entrevista a nutricionista Alexandra Santos. Ela é também profissional de educação física, tem mestrado em ciências da nutrição pela UFPB, é professora de pós-graduação na área e atua em consultório há 16 anos com foco na nutrição esportiva e emagrecimento. O Câmara Aberta está começando agora. Alexandra Santos, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Oi, Michele, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de contribuir aqui com a Câmara Aberta. Eu já vou logo falando para o telespectador do Câmara Aberta que eu vou lhe chamar de Sandrinha porque conheço ela e ela também é conhecida por Sandrinha, não é isso, Alexandra? Isso, pode chamar de Sandrinha. Então, vai ser Sandrinha ao longo da entrevista. Então, vamos começar falando o que são esses alimentos ultraprocessados e quais os mais comuns que nós vemos as pessoas consumirem no dia a dia e nem se dão conta. Os produtos, é interessante a gente dividir a categoria dos alimentos, né? Nós temos os alimentos in natura, os alimentos processados que passaram por algum tipo de processamento pela indústria alimentícia e na outra ponta nós temos os alimentos ultraprocessados e são eles que passaram por um refinamento e adicionado a eles algumas substâncias para manter aquela vida longa de prateleira. Se a gente fosse usar um exemplo, ficaria muito fácil. A gente pegar o milho como alimento in natura, o milho enlatado, em conserva, e o salgadinho de milho. Então, a gente tem o alimento in natura e lá na ponta a gente tem aquele que é ultraprocessado. E o salgadinho de milho, ou danado para estar no carrinho da feira para o lanche dos meninos, não é não? Sim. Na sua análise, a que se deve esse aumento do consumo dos ultraprocessados aí, já identificado aí pelo Ministério da Saúde, inclusive? Isso, nesse dado que você falou de 2020, nós temos um fator muito importante que contribuiu para o aumento desse consumo, que foi a pandemia. Uhum. Então, as pessoas ficaram mais tempo presas em casa, né, por uma questão mesmo de recomendação de saúde, e aí não tiveram mais o acesso de estar visitando supermercado, feira livre, tudo aquilo no início da pandemia. E no supermercado, aquilo que era mais fácil e prático era colocar esses produtos alimentícios ultraprocessados no carrinho, porque de fato o que é adicionado a eles permite que tenham uma vida mais longa. Então, a questão praticidade, que é o que todo mundo fala no dia a dia, de querer otimizar a sua alimentação, a palavra praticidade sempre entra, mas precisa realmente de cuidados. Quer dizer, tem que, de certa forma, reavaliar e colocar na balança se a praticidade não está aí se contrapondo à saúde da pessoa, não é isso, Sandrinha? Com certeza. Então, essa questão precisa ser avaliada. E é interessante também, Michele, a gente ressaltar que não é porque é industrializado que é ruim. Existem os industrializados do bem, que nós chamamos. Uhum. O que precisa ficar atento é a questão mesmo do que é que esse produto ultraprocessado está trazendo na lista de ingredientes, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Pois é, fala um pouco para a gente a relação que existe entre o consumo desses alimentos ultraprocessados com o aumento das doenças. Eu trouxe alguns dados aí já na abertura do programa, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Sim, esse produto ultraprocessado, ele normalmente tem adição de açúcar, gorduras trans, aditivos, conservantes. Um deles muito conhecido é o glutamato monossódico.
E aí o excesso de sódio nessa alimentação, somando açúcar, gordura e sódio, é realmente uma combinação que faz muito mal à saúde e está intimamente ligado com as doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, inclusive alguns tipos de câncer, já temos evidências que existe relação desses maus hábitos alimentares e a frequência de consumo. Mas você é especialista aí também na questão da obesidade, então eu queria também, você trabalha com isso Sim. já há muito tempo, eu queria que você falasse um pouquinho da relação da obesidade com o consumo também dos ultraprocessados. É claro que a obesidade é multifatorial, né? Mas está ali, os ultraprocessados também estão ali contribuindo? Sim, pela questão praticidade, pela questão de você ter o excesso de calorias que esses produtos trazem, porque nós chamamos isso de produtos com calorias vazias. Então, eles não trazem nutrientes, eles trazem apenas calorias. E o que é a obesidade, levando em consideração que ela é multifatorial, mas como pano de fundo tem a questão do excesso calórico. Então, um pequeno salgadinho num pacotinho é uma bomba calórica, quando comparado a um prato de uma refeição com alimentos mais naturais. Arroz, feijão. Isso. E aí, quando a pessoa começa a introduzir esses alimentos com muita frequência, pensa aí, por exemplo, salgadinho, biscoito recheado, refrigerante, todos os fast foods, com que frequência isso está sendo consumido? E aí a questão do excesso calórico é o que leva, sim, à obesidade. Associado a isso, o estilo de vida, por exemplo, sedentarismo, estresse. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. O que é comer bem, Sandrinha? Isso está associado somente às escolhas ou também a quantidades? Na nutrição, nós chamamos da questão dos pilares para uma vida saudável. E na alimentação, nós devemos levar em conta, tá, quantidade, qualidade e adequação, ou seja, você precisa ter uma alimentação de qualidade baseada nos alimentos que a própria natureza nos dá, né, mais naturais, frutas, verduras, legumes, raízes, lácteos, a questão das carnes, frangos. Então, assim, uma dieta bem variada e colocar esses produtos ultraprocessados como exceção e não regra. E aí, baseado nisso, é que você vai administrando sua rotina para que esse saldo calórico, ao final do seu dia, não leve ao excesso de peso. Porque o ganho de peso, ele acontece pelo excesso de calorias diários. Para você ter uma ideia, para um ganho de 1 quilo de gordura, você tem um excesso de calorias aproximadamente de 7.700 calorias. E aí as pessoas, mas eu não como isso durante um dia, mas soma o que é que você está em excesso ao longo de uma semana, ao longo de um mês, e aí você vai tendo esse ganho, que de início é um pouco discreto, só que depois você vai percebendo que esse aumento da gordura, ele vai ficando evidente. E aí, quando esse excesso de gordura está presente ali, é quando as doenças começam a se manifestar. Então, todo mundo precisa ter um percentual de gordura que nós consideramos adequado, porém, o excesso é o que traz a questão relacionada à saúde. Tem muita gente que tem dificuldade de abrir mão de um desses ultraprocessados aí, que tem um hábito, uma cultura alimentar já ali na família. Né? Por exemplo, o refrigerante. Sorvete é ultraprocessado ou é processado? É ultraprocessado. E é uma delícia, né? Sim. E para muita gente, não para mim, mas para muita gente o refrigerante é difícil deixar. Então, como equilibrar isso? Você disse que é possível manter, mas... Sim. Então, é aquela história, dar prioridade, o que é que deve ser rotina, esses alimentos mais naturais, mais integrais, e colocar o refrigerante para um evento, colocar o sorvete para um momento. Então, a alimentação saudável não é exclusão das coisas que você gosta, porque comer bem também é um ato de prazer. Só que não pode ser exclusivamente isso, porque eu digo sempre para os meus pacientes, a conta chega depois. Então, é necessário a gente negociar para que você tenha seu peso adequado, porém, com as suas exceções dentro de um contexto saudável. Porque saúde física e mental é importante.
Estamos conversando com a nutricionista Alexandra Santos sobre alimentos ultraprocessados. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só a bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a nutricionista Alexandra Santos sobre alimentos ultraprocessados. Eu, assim como no primeiro bloco, eu tratei ela como Sandrinha, ela também é conhecida assim. Eu vou continuar conversando com Sandrinha, que é a nutricionista Alexandra Santos. Ô Sandrinha, então muita gente já criou um hábito alimentar ruim e isso parece muito desafiador mudar, exceto quando as doenças aparecem. Aí sim a pessoa é obrigada, se quiser, né, preservar a vida. Mas em que etapa a gente deve observar, em que situações reais esse paladar ruim para a saúde começa a ser formatado até você chegar a uma situação limite do seu organismo? Sim, a construção do hábito é uma coisa que não acontece do dia para a noite, né? Então a infância, a adolescência, eu diria até no início mesmo da introdução alimentar. Então, nós, pais, somos responsáveis, sim, pela alimentação da nossa família, né, dos nossos filhos, para que ele se torne um adolescente e um adulto saudável. Se na vida adulta ele se desviar, mas pelo menos as orientações ele tem. Então, essa questão da introdução alimentar e da infância e adolescência, infelizmente, os números de sobrepeso e obesidade nessa faixa etária eles estão bem alarmantes, então é necessário a gente ter um olhar específico aí, porque às vezes a gente vai sempre pela questão da praticidade, do mais fácil. Então é o que leva no lanche para a escola, o que é que você está colocando, é sempre um saquinho, é sempre uma garrafinha. Então as bebidas açucaradas, elas bateram recorde de consumo nesse público infantil. Para você ter uma ideia, Michele, um percentual bem preocupante. Tem crianças que consomem apenas um copo de água por dia, porque substitui a sua alimentação por bebidas açucaradas. São práticas do dia a dia que... São ultraprocessadas. E são ultraprocessadas. Cheio de corantes, minha gente. Corantes, aditivos.
e conservantes que fazem com que a criança venha até mesmo no seu crescimento e desenvolvimento, não só pensando na questão de sobrepeso e obesidade, vir a desenvolver intolerâncias e alergias alimentares. Então, esse hábito, esse consumo exagerado dessas bebidas pode sim vir a trazer problemas, né, com o passar do tempo, que às vezes a pessoa nem faz associação a esse consumo inicialmente, mas quando chega numa fase mais desenvolvida, que começa a puxar esse histórico, percebe que foi uma criança que se expôs muito a esse tipo de produto. Tem gente que adia a introdução alimentar do bebê porque é mais prático dar a mamadeira, a fórmula, né, Sim. ali misturada com Sim. algum tipo de mingau. Então, tem toda uma recomendação da introdução alimentar, né, do início até os 2 anos de idade. Todo o passo a passo é interessante que seja realmente reforçada essa prática, desde o aleitamento materno e para aquelas mulheres que não conseguem seguir a orientação do seu pediatra para fazer toda essa introdução da forma mais tranquila, né, e adequada possível para que tenha uma infância e uma adolescência de forma saudável, porque os números de sobrepeso e obesidade, eles estão aumentando nessa faixa etária. Que tipo de cuidados as pessoas devem ter quando vão ao supermercado para evitar cair em certas armadilhas? Você falou que tem os in natura, são mais fáceis de identificar, a gente sabe, a macaxeira, o inhame, a batata, as verduras, a carne em si, né? Sim. A gente vê que tem isso aí. Mas aí tem os processados e os ultraprocessados ali. Sim. Como é que a gente pode evitar cair ali? Dedicar um pouco mais de tempo realmente para olhar e ler os rótulos alimentares. Inclusive, saiu agora, em outubro de 2022, né, a nova recomendação da rotulagem dos alimentos, em que precisa estar expresso lá o que se contém de açúcar, de gordura trans, de sódio e até a forma que essa rotulagem precisa estar explícita para o consumidor, porque muitos sentem dificuldade, nós sentimos, porque precisa, né, olhar com muito detalhe para ver, e agora há essa recomendação que precisa ficar mais clara. Então, é observar a lista de ingredientes. Então, mesmo sendo um produto que foi industrializado, mas ele apenas passou por um processo, ele é muito melhor comparado àquilo que houve todo um refinamento e ainda assim houve adicionado a isso açúcar, gordura trans e sódio. Então, leiam a lista de ingredientes e caso se sinta ainda inseguro, procure a orientação do nutricionista. Sandrinha, eu vou fazer alguns questionamentos em relação a alguns produtos que são muito comuns. Por exemplo, você falou aí que tem até uma regra nova, né, para identificar na rotulagem, tal, mas o pão, aquele pão de caixa que vem ali, o pão ele é processado, ultraprocessado, como é que é? Ele é processado, então para ser produzido ele foi processado, e aí tem a diferença, por exemplo, do pão branco e do pão integral. O pão branco tá lá, farinha de trigo branca, né, ou enriquecida com ácido fólico, e para o pão ser considerado integral, como primeiro ingrediente deve ser a farinha integral. Então, na lista de ingredientes, aquilo que vem primeiro na lista é o que aquele produto apresenta em maior quantidade. Então, se você está comprando um pão integral, deve exigir que a farinha de trigo, em primeiro ingrediente, seja uma farinha de trigo integral. E aí existe muita pegadinha em relação a isso. Inclusive eu estava lendo uma informação de que já existe uma nova lei para a rotulagem dos pães 100% integral, que a gente não vai ver mais 100% integral, a gente vai ver 49% ou 50% integral, porque existem outros componentes que fazem com que aquilo não seja integral e não são só as farinhas. Né? Exatamente. E aí a questão artesanal, né, ganha espaço em relação a isso. Nós temos hoje no mercado algumas lojas de produtos naturais que vendem pães que são feitos de forma artesanal com um cuidado maior do que a indústria alimentícia ali, que coloca mais aditivos para manter aquele produto lá na prateleira. Tem um alimento que as pessoas gostam muito, eu pelo menos adoro, queijo. Sim. Queijo, tem uns, quais são os que são processados demais, os que são ultraprocessados, enfim, é tudo ultraprocessado? Não, o queijo ele passa por um processo, então ele é processado para a sua preparação. Vou usar o exemplo do queijo coalho.
Então, nós temos lá, quando você pegar, mesmo que não seja um queijo coalho que você comprou, por exemplo, aqui no interior da Paraíba, né, que você compra direto lá do fabricante, mas as próprias marcas, você vai ver lá na descrição que é queijo de coalho. Não tem mais aditivo ali, não tem mais nada adicionado. Mesma coisa, por exemplo, iogurtes. A gente vê iogurtes que você vai olhar a lista de ingredientes, é gigantesca. Se você pegar um iogurte natural, ele foi apenas processado para virar iogurte. E só tem ali, né, o leite e o fermento lácteo. Então, tudo isso você precisa ficar atento. E aí, uma regra básica é quando o produto ele tem mais que 5 ingredientes, ele é ultraprocessado. Olha aí. A gente vê uma diferença. Eu sou leitora de rótulo, então a gente vê muita diferença, por exemplo, no requeijão. Se você parar na prateleira e olhar várias marcas de requeijão e olhar os ingredientes, você vai ver que tem uns que tem uma lista enorme de ingredientes. Exatamente. E tem outros que têm os ingredientes mais comuns, que são os que existem em todas as marcas. Então, é bem por aí cuidado. Eu gosto muito, Michele, de fazer essa reflexão, trazer aqui para vocês essa reflexão. Como é que está a frequência do consumo desses produtos no seu dia a dia? Né? Observar que quanto maior a vida de prateleira do produto, ele pode estar encurtando a sua vida. E os biscoitos? Só é o ultraprocessado que é recheado? Não. Existem, porque a gente não pode estar falando de marcas, mas existem no mercado marcas que se dizem fit, diet, light, que tem a mesma quantidade de calorias, a mesma quantidade de sódio, e só porque às vezes retira um ingrediente, mas coloca outro para compensar ou dar aquela palatabilidade ao produto, e que se você vai ver, ele está vendendo mais caro, porque é fit, diet, light, mas na questão nutricional, eles são equivalentes. Muito cuidado, porque a gente acaba sendo enganado, né, em relação a isso. Aí, Sandrinha, que dicas você daria para substituir o máximo possível alguns alimentos ultraprocessados, processados, pelos in natura, né, levando em consideração que a pessoa tem que realmente ter um pouco mais de tempo dedicado ao preparo, pensando na saúde, né? Isso, como você bem falou, a questão do... Muitas pessoas são obrigadas, depois de maus hábitos, a precisarem mudar esses hábitos, né? Que nós estávamos falando. Então, a gente aprende de duas formas, né? Ou pelo amor ou pela dor. E a dor de mudar hábitos, tanto quando a gente tem bom hábito e acaba mudando a rotina, ou como a gente está se desviando e tem que voltar para os bons hábitos, isso demanda um certo tempo. Então, manter a sua alimentação baseada... A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a nossa ingestão de vegetais ao dia seja em torno de 400 gramas, tá? E aí incluindo frutas, verduras e legumes. Então, se você consegue introduzir 3 frutas ao dia, uma porção de salada, os alimentos, né, raízes, leguminosas, feijão, então os grãos, você consegue ir atendendo essa necessidade do dia e se permitir consumir algum dos produtos industrializados dentro da sua semana, ao longo do mês. Mas, realmente, requer critérios e cuidados, porque o excesso de sódio, o excesso de açúcares e o excesso de gordura realmente trazem consequências. É isso. Muito obrigada. A nutricionista Alexandra Santos veio aqui para o Câmara Aberta falar sobre alimentos ultraprocessados. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Fiquemos alerta. E o Câmara Aberta de hoje termina por aqui. Na próxima semana a gente volta com outro assunto para você. Até lá! A cada dia no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem com o trabalho infantil e a maioria deles nem sabem que está fazendo parte desse número. O trabalho infantil é proibido e
retira da criança algo que ela nunca terá de volta: a infância. A infância tem um papel fundamental na formação de qualquer indivíduo e deve ser respeitada. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade de toda a população infanto-juvenil. Só no ano de 2016, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de práticas de trabalho infantil no mundo. E além disso, quase metade delas exerciam trabalhos perigosos. Infelizmente, no Brasil, muitos jovens ainda sofrem com esse tipo de abuso. A Constituição Brasileira, artigo 7º, inciso 33, define o que é trabalho infantil. É todo trabalho executado por crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que só é permitida após os 14 anos. Porém, todo o trabalho deve ser conciliado com o estudo, que vem em primeiro lugar. Sabendo disso, a Organização Internacional do Trabalho criou uma lista com as piores formas de trabalho aos quais crianças e adolescentes são submetidos: escravidão, exploração sexual, tráfico de drogas, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos. Não podemos mais permitir que isso ocorra. Lugar de criança é na escola. Além dessas formas, ainda é muito comum vermos trabalho infantil nas ruas e trabalho infantil doméstico. Ainda que possam não parecer prejudiciais, as consequências desses trabalhos para as crianças são imensas, com impactos físicos, psicológicos, sociais e educacionais. Por exemplo, entre as crianças que trabalham é comprovado que existe maior incidência de repetência e abandono na escola. Podem também apresentar, ao longo de suas vidas, dificuldades para se relacionar com pessoas em razão da exploração a que estiveram expostas. Essa prática tem consequências tão negativas que a ONU estabeleceu a meta de, até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Mas para isso, contamos com o seu apoio. Atitudes firmes para educar e combater o trabalho infantil são um dever de cada brasileiro. E um futuro melhor só depende de nós. A denúncia de trabalho infantil pelo Disque 100 é anônima e gratuita. Com uma ligação, você pode salvar a infância de uma pessoa. Uma realização Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro.